O nome Krasnov não era apenas um sobrenome, era um estandarte de guerra. Para o pequeno Miguel, nascido no turbilhão do pós-guerra em 1946, a vida começou com um eco distante de canhões e a sombra de uma tragédia que atravessaria oceanos. Ele era o herdeiro de uma linhagem de gigantes, os cossacos do Don, guerreiros que por séculos foram a muralha defensiva dos czares e a personificação da bravura nas estepes russas. No entanto, essa glória fora interrompida pelo rugido da Revolução Russa de 1917, que Miguel aprenderia a odiar precocemente. Seu avô, o general Pyotr Krasnov, era um semideus militar que preferiu o exílio à submissão diante do martelo soviético que havia aniquilado seu mundo. A história de Miguel é forjada no trauma absoluto da traição. Em 1945, o destino de sua família foi selado em Lienz, na Áustria. Seu avô Piotr e seu pai, Semyon Krasnov, foram entregues pelos britânicos aos soviéticos em uma cruel repatriação forçada. O desfecho foi brutal. Em 1947, ambos foram executados em Moscou por ordem de Stalin. O crime deles era a lealdade a uma Rússia imperial e a recusa em aceitar o comunismo. Esse sangue derramado tornou-se a seiva que alimentaria a alma de Miguel. Para ele, o mundo estava dividido entre os que serviam à ordem e os que buscavam o caos da anarquia vermelha que lhe roubara o pai e a chance de crescer em sua terra ancestral. Fugindo da morte certa e carregando determinações, sua mãe, Maria, cruzou o Atlântico em busca de refúgio no fim do mundo. O Chile, com suas cordilheiras imponentes, tornou-se o palco dessa nova vida. Miguel cresceu em Santiago, mas o idioma russo e as tradições cossacas eram preservados em casa como relíquias sagradas. Ele não era apenas mais um imigrante, era o último guardião de uma linhagem que deveria ter sido extinta. Sua mãe sussurrava histórias de bravura, ensinando-lhe que o nome Krasnov carregava uma responsabilidade pesada, a de nunca permitir que a história se repetisse, restaurando o orgulho de uma casta militar traída pela ideologia marxista que assolava o mundo de forma implacável. A infância de Miguel foi marcada por uma austeridade monástica. Enquanto outras crianças brincavam, ele estudava mapas e táticas, imerso em uma atmosfera onde o dever vinha antes de qualquer desejo pessoal. O ódio ao comunismo não era uma escolha política, era sobrevivência biológica e honra familiar. Ele via nas fotos amareladas de seu avô o exemplo de uma retidão que o mundo moderno parecia ter esquecido. Cada medalha perdida e cada uniforme confiscado na Rússia precisavam ser compensados por sua própria trajetória militar. Ele decidiu que, para honrar os que caíram, precisava se tornar o soldado perfeito, a arma definitiva contra os inimigos da tradição e da civilização ocidental e seus valores. Ao ingressar na Escola Militar do Chile, Miguel encontrou um propósito absoluto. Sua disciplina rigorosa assustava seus pares e impressionava seus instrutores. Ele se destacava pela força física e por uma inteligência estratégica moldada por instintos guerreiros seculares. Ele era o primeiro a acordar e o último a descansar, transformando o uniforme chileno em uma extensão de sua alma. Para Miguel, a farda era um sacramento militar inegociável. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para desvendarmos os capítulos sombrios da história chilena. O peso da herança russa estava prestes a colidir com a realidade política do Chile. No final dos anos 60, o jovem oficial observava o cenário chileno com preocupação crescente. Ele via nas greves e na ascensão de Salvador Allende os mesmos padrões que haviam destruído a Rússia czarista. As conversas nos quartéis tornavam-se densas e o cheiro de pólvora começava a se misturar ao ar da primavera em Santiago. Miguel sentia que o destino o havia colocado ali por uma razão divina. O fantasma vermelho,
que executara sua família estava batendo à porta de sua nova pátria. Ele jurou que, desta vez, os Krasnov não seriam as vítimas. O jovem oficial descobriu que o Chile estava prestes a enfrentar a mesma ameaça vermelha que destruiu sua família na Rússia. A ascensão de Salvador Allende ao poder em 1970 não foi para Miguel Krasnov um simples evento político, mas o ressurgimento de um pesadelo ancestral. Ele observava as manifestações nas ruas de Santiago e o fervor das bandeiras vermelhas com uma apreensão que vinha do fundo de sua medula. Para o jovem capitão, Allende não era apenas um presidente socialista, era a encarnação do mesmo espírito bolchevique que havia fuzilado sua família na Rússia. Miguel via nos discursos sobre reforma agrária o início do processo de desintegração social que transformara sua pátria de origem em um mar de sangue e exílio. Ele sentia que o destino o colocara naquele momento para ser o escudo que impediria o Chile de sofrer o mesmo destino trágico dos cossacos do Don. A polarização extrema era o terreno onde Miguel forjava sua determinação de que a democracia era um luxo que o país não podia sustentar diante da ameaça comunista que batia à porta. O dia 11 de setembro de 1973 marcou a ruptura definitiva e o início de sua missão sagrada. Enquanto os caças Hawker Hunter sobrevoavam Santiago e o Palácio de la Moneda era sitiado, Krasnov estava no centro da tempestade. Ele não sentia dúvida, apenas uma clareza gelada sobre o que precisava ser feito. Sua participação no assalto ao Palácio Presidencial e na tomada da residência de Tomás Moro foi executada com uma precisão técnica que refletia anos de disciplina férrea. Para ele, aquele não era um golpe comum, mas uma operação de resgate nacional. O cheiro de pólvora no ar era a trilha sonora para a restauração da ordem. Ao ver o colapso final do governo da Unidade Popular, Miguel sentiu um alívio quase religioso, acreditando que a honra de sua linhagem estava sendo, enfim, redimida. Ele era, agora, o braço armado da história. A calmaria após o golpe foi breve e enganosa. O novo regime militar compreendeu que a vitória nas ruas era apenas o começo de uma jornada mais profunda. Era necessário um aparato de inteligência que penetrasse na resistência clandestina e silenciasse os focos de insurreição. Foi então que o coronel Manuel Contreras começou a recrutar os oficiais mais comprometidos para formar a elite da DINA. Krasnov, com seu perfil impecável e devoção cega ao dever, foi um dos primeiros nomes escolhidos. Ao ingressar na polícia secreta, Miguel cruzou um limiar invisível, deixando a vida de soldado tradicional para se tornar um agente da repressão política operativa. Ele via essa transição não como uma queda moral, mas como uma promoção necessária para as sombras, onde os verdadeiros inimigos da pátria se escondiam sob identidades falsas. Dentro da estrutura da DINA, Miguel desenvolveu uma lógica interna que justificava cada uma de suas ações. Ele não se enxergava como um agressor cruel, mas como um cirurgião militar removendo tumores ideológicos que ameaçavam o organismo nacional. Sua convicção de ser um salvador da pátria era tão absoluta que ele conseguia separar sua vida familiar devota das atividades brutais realizadas nos centros de detenção. Para ele, a guerra convencional dera lugar a uma guerra não convencional e assimétrica, onde a linha entre civil e combatente era inexistente. Ele acreditava piamente que, para proteger a liberdade do Chile, era imperativo suspender a liberdade daqueles que buscavam a ditadura do proletariado. Essa certeza o transformou em um oficial implacável, capaz de coordenar operações complexas contra o MIR com uma frieza que impressionava seus superiores e selava o destino de seus oponentes. A verdadeira natureza desse conflito revelou-se para Miguel em suas primeiras incursões no campo do interrogatório e inteligência.
acostumado com a dignidade do combate aberto nos campos de treinamento, deparou-se com uma realidade onde o inimigo era invisível e onipresente. Ele percebeu que as informações necessárias não estavam em mapas táticos, mas eram extraídas com violência em ambientes confinados e claustrofóbicos. O impacto dessa descoberta foi filtrado por seu senso de dever histórico. Se seus antepassados foram vítimas do terror vermelho, ele agora seria o mestre do contra-terror necessário. Ele aceitou que sua espada não seria mais usada sob o sol das paradas militares, mas na penumbra dos porões úmidos, onde a vontade humana era testada até o limite absoluto do sofrimento. Essa imersão nas sombras alterou definitivamente a trajetória de Krasnov. Ele tornou-se um dos arquitetos de um sistema que buscava o controle total através da eficiência operacional. Cada operação bem-sucedida contra os líderes da esquerda reforçava sua crença de que cumpria uma profecia familiar de resistência ao marxismo internacional. Miguel já não via o mundo em tons de cinza, mas em um dualismo rígido de lealdade ou traição. O gancho de sua jornada na Dina ocorreu ao receber as coordenadas de sua primeira missão secreta de alto impacto, compreendendo naquele instante que a guerra não seria travada em campos abertos sob o olhar do público, mas em porões escuros onde a luz da justiça raramente conseguia penetrar. Vila Grimaldi não era apenas um endereço em Santiago. Era o laboratório onde Miguel Krasnov aplicava a disciplina militar à extração sistemática de informações. Enquanto o aroma das rosas, nos jardins da propriedade, tentava camuflar o cheiro metálico do medo, Miguel circulava pelos corredores com a postura de quem cumpre uma missão divina. Ele organizou sua unidade, a Brigada Halcón, com uma precisão que não deixava espaço para o caos ou para a improvisação. Ali, ele não se via como um verdugo cruel, mas como um analista tático que precisava desarmar uma bomba-relógio ideológica antes que ela explodisse o país. Seus interrogatórios eram conduzidos com uma frieza técnica que aterrorizava os detentos, pois ele não demonstrava o ódio cego dos torturadores comuns, mas sim o foco implacável de um soldado que remove obstáculos necessários para a sobrevivência da nação. A resistência do movimento de esquerda revolucionária, o MIR, era o alvo principal de sua obsessão pessoal. Miguel acreditava que desmantelar essa organização era o passo final para vingar seus antepassados cossacos que tombaram sob o avanço bolchevique. Cada célula identificada, cada esconderijo descoberto nas periferias de Santiago, era uma batalha ganha em sua guerra particular contra o fantasma que outrora destruíra sua família na Rússia. A eficiência de Krasnov na Vila Grimaldi tornou-se lendária dentro dos círculos internos da Dina. Ele era o oficial que conseguia o que os outros falhavam, o homem que transformava o silêncio obstinado dos prisioneiros em mapas detalhados da resistência subterrânea. Para ele, a dor física infligida era apenas um subproduto amargo de uma equação necessária, onde a segurança do Estado chileno era a única variável que realmente importava. O ápice dessa trajetória sangrenta ocorreu no dia 5 de outubro de 1974, na Rua Santa Fé. Miguel liderou o cerco à casa onde se escondia seu nêmesis ideológico, Miguel Henríquez, o carismático líder do MIR. O confronto não foi uma simples operação de captura, mas uma batalha urbana feroz que durou horas. Krasnov, operando na linha de frente e sendo ferido no processo, sentia a adrenalina de um combate que finalmente tinha rostos e nomes definidos. Durante o tiroteio que rasgou a tranquilidade do bairro, o líder guerrilheiro foi abatido. Para Miguel, aquele momento foi sua maior vitória militar. Ele havia derrubado o símbolo da insurreição que ele tanto detestava.
Ao observar o corpo caído do seu adversário, Krasnov não sentiu um regozijo mesquinho, mas sim o cumprimento de um dever histórico que unia o Chile de Pinochet à linhagem guerreira de seus avós executados. Entretanto, essa existência sombria nas câmaras de interrogatório exigia uma fragmentação psíquica quase sobre-humana. Ao cruzar o limiar de sua casa no final do expediente, Miguel deixava para trás os gritos e o concreto frio da Vila Grimaldi para se tornar o pai devoto e o marido exemplar. Ele era capaz de ninar seus filhos e discutir o futuro da família com uma ternura genuína, que contrastava violentamente com a brutalidade de suas horas anteriores. Essa dualidade não era hipocrisia para ele, mas uma necessidade absoluta de preservação da civilização que ele acreditava estar defendendo com unhas e dentes. Ele via a si mesmo como o guardião silencioso que mancha as próprias mãos no esgoto da repressão, para que seus entes queridos e a sociedade de bem possam caminhar em ruas limpas e seguras. Apesar do controle rígido da polícia secreta, a cortina de fumaça que envolvia as operações de Miguel começou a apresentar falhas preocupantes. Relatos fragmentados de sobreviventes que passaram por suas mãos começaram a atravessar as fronteiras do Chile, chegando aos ouvidos de organizações internacionais e da Cruz Vermelha. O mundo exterior, que Miguel via como ingênuo ou cúmplice silencioso do comunismo internacional, passava a documentar nomes, datas e métodos. A figura do oficial de olhos claros e ascendência russa começou a ser sussurrada em círculos diplomáticos como um dos rostos mais temíveis e eficazes da máquina repressiva chilena. Miguel percebia o aumento da vigilância externa e o descontentamento de alguns setores, mas sua resposta era sempre o desdém soberbo de quem se sente acima do julgamento dos civis. O destino, contudo, preparava uma armadilha burocrática que nenhum treinamento militar ou herança cosaca poderia evitar. Em um descuido logístico dentro dos arquivos secretos da DINA, um documento interno descrevendo as operações específicas da Brigada Halcón foi desviado de sua rota habitual. Esse papel, aparentemente inofensivo em sua forma técnica, continha a assinatura de Krasnov, ao lado de nomes de prisioneiros que o governo afirmava oficialmente que nunca haviam existido ou que tinham fugido do país. Pela primeira vez, a sombra protetora que ele habitava começava a ser dissipada por uma luz fria e acusadora. O grande ponto de inflexão de sua vida ocorreu quando ele descobriu que seu nome começara a surgir em listas de observação internacionais, ligando-o diretamente a desaparecimentos que o regime jurava que jamais haviam ocorrido sob seu comando. O ano de 1988 trouxe um gélido sopro de realidade aos quartéis chilenos. O plebiscito, que deveria legitimar a permanência de Augusto Pinochet, transformou-se no epitáfio de uma era que Miguel Krasnov acreditava eterna. Enquanto os resultados do não preenchiam as telas, o oficial cosaco sentia o peso de uma traição silenciosa germinar nos corredores do poder. Para ele, a derrota nas urnas não era apenas um revés político, mas uma negação do sacrifício feito nas sombras. Ele observava com desprezo os generais que antes bradavam ordens agora ajustarem suas gravatas para negociar com os inimigos de ontem. A transição para a democracia não era vista por Miguel como um amadurecimento, mas como a abertura deliberada dos portões para o retorno daquilo que ele jurara destruir. Apesar da mudança de ventos, Krasnov não recuou para a obscuridade. Pelo contrário, ascendeu ao posto de brigadeiro, mantendo uma postura de inabalável retidão militar. Agia como se as leis da nova república não se aplicassem aos veteranos da guerra interna. No entanto, o clima nos regimentos mudava. Onde antes havia o cumprimento orgulhoso, surgiam olhares de dúvida e cautela.
Miguel percebia que a instituição tratava agora os agentes da DINA como fardos incômodos, cicatrizes que o exército preferia esconder. O sentimento de abandono era uma lâmina afiada. Ele, que herdara o trauma da execução de seu pai e avô pelos soviéticos, via agora o Estado chileno ensaiar um movimento similar de descarte histórico. O verdadeiro choque sistêmico ocorreu em 1998, a milhares de quilômetros de Santiago. A prisão de Augusto Pinochet em Londres derrubou o mito da impunidade global para os oficiais do regime. Para Krasnov, aquele foi o sinal de que o cerco internacional estava se fechando de forma irreversível. O que antes eram processos lentos e ignorados, ganharam um novo ímpeto sob o olhar atento do mundo. Juízes chilenos, encorajados pela pressão externa e pela coragem inabalável de sobreviventes, começaram a reabrir pastas empoeiradas. O nome de Miguel Krasnov, ligado aos desaparecimentos na Vila Grimaldi, figurava agora no topo de todas as listas de investigação criminal. Miguel enfrentava os interrogatórios judiciais com uma arrogância calculada. Ele não negava sua participação nas operações. Ele as justificava. Para ele, cada ação era uma peça necessária no que chamava de prevenção da guerra civil. Em sua mente, não era um réu, mas um incompreendido salvador da pátria, sendo julgado por um sistema que ele mesmo ajudara a preservar. Recusava-se sistematicamente a pedir perdão. Pedir perdão seria admitir que o sacrifício de seus ancestrais russos fora em vão. Permanecia como uma estátua de gelo diante dos magistrados, respondendo com tecnicismos militares a perguntas que buscavam encontrar o paradeiro dos corpos que nunca voltaram. A vida cotidiana de Miguel tornou-se uma espera tensa. Ainda era um oficial de alta patente, mas o prestígio estava manchado pelo estigma internacional. Seus pares evitavam ser vistos ao seu lado em eventos sociais, temendo o contágio da infâmia. A justiça chilena, outrora subserviente, agora emitia ordens de prisão com frequência alarmante. Os casos de desaparecimento forçado tornaram-se o fio de Ariadne que conduzia os promotores direto ao gabinete de Krasnov. Ele via os muros de sua defesa institucional desmoronarem, enquanto a opinião pública, alimentada por revelações brutais sobre as câmaras de tortura, exigia que o brigadeiro finalmente prestasse contas. A negação persistente era sua última trincheira. Ele se via como o último guardião de uma verdade que o Chile moderno queria apagar. Para Miguel, os sobreviventes que testemunhavam contra ele não eram vítimas, mas combatentes derrotados, tentando ganhar no tribunal a guerra que perderam nas ruas. Mantinha a rotina rigorosa de um soldado, polindo suas medalhas e mantendo sua casa como uma fortaleza de convicções. O orgulho da linhagem Krasnov era seu escudo contra a maré de desonra. Acreditava que a instituição militar interviria para protegê-lo, que o pacto de lealdade, forjado no sangue de 1973, seria inquebrável diante da pressão civil. Contudo, a realidade do Estado de Direito não se curvou. O momento da ruptura final não aconteceu em um campo de batalha, mas no silêncio doméstico de sua residência. Em uma manhã cinzenta, o som insistente não foi o de um toque de corneta, mas o de batidas pesadas na porta da frente. Através da janela, Miguel não viu subordinados prontos para uma revista, mas agentes da Polícia Civil com mandados assinados. O brigadeiro, o homem que comandara a vida e a morte nos porões da DINA, sentiu o ar escapar de seus pulmões ao perceber que a armadura de sua patente não mais o protegia. O mundo que ele conhecia havia acabado, e a polícia chegava não para oferecer uma escolta de honra, mas para levá-lo algemado ao encontro inevitável com seu passado. O salão do tribunal em Santiago parecia pequeno demais para a magnitude do fantasma que o ocupava. Miguel Krasnov, agora despojado de sua farda, mas mantendo a mesma postura ereta,
e inabalável de um oficial em serviço, sentava-se diante de juízes e vítimas com uma indiferença que beirava o escárnio. Do outro lado da sala, os sobreviventes da Vila Grimaldi, pessoas que ele um dia considerou apenas registros técnicos em um diário de operações, o encaravam com olhos que buscavam justiça, não vingança. Para Miguel, aquela cena era uma inversão grotesca da ordem natural das coisas. Ele não se via como um réu acusado de crimes contra a humanidade, mas como um soldado em um território ocupado por ideologias que jurara derrotar. Quando chegou sua vez de falar, sua voz não tremeu. Ele não ofereceu pedidos de desculpas nem demonstrações de arrependimento. Em vez disso, proferiu uma lição de história carregada de orgulho. Krasnov usou o banco das testemunhas como se fosse um púlpito militar. Falou das estepes russas, do massacre de sua linhagem pelos bolcheviques e de como o Chile fora salvo de se tornar uma colônia soviética graças a homens como ele. Para Miguel, as leis da República e os tratados internacionais eram invenções que não podiam se sobrepor às leis ancestrais da guerra. Reafirmava sua herança cossaca como um escudo moral, alegando que o sangue que corria em suas veias não lhe permitia curvar-se diante de um sistema que agora o julgava por ter cumprido o seu dever. A retórica era fria, precisa e desprovida de qualquer empatia pelos rostos marcados pela dor que o observavam. O veredito não se deixou intimidar pela sua arrogância. As condenações começaram a cair sobre ele como uma tempestade inevitável. Sequestro, tortura e desaparecimento forçado foram os pilares de uma sentença que parecia não ter fim. As penas acumularam-se de forma quase surreal, ultrapassando os limites biológicos de qualquer existência humana. 10 anos, 50 anos, 300 anos. Quando a soma total das condenações ultrapassou a marca dos 800 anos de prisão, Krasnov apenas ajustou os óculos e manteve o olhar fixo no horizonte. Para o mundo, aqueles números eram uma declaração de infâmia. Para ele, eram medalhas invisíveis de serviço, um testamento da profundidade com que ele havia combatido o inimigo. Cada década adicionada à sua conta era, em sua visão, uma confirmação de sua eficácia na Dina. Enquanto as grades se fechavam, o drama familiar de Miguel desenhava-se nas sombras da opinião pública. Sua esposa e filhos viviam em um vácuo social insuportável. Para eles, o brigadeiro continuava sendo o patriarca devoto, o homem de honra que sacrificara sua liberdade por uma causa que o país agora preferia ignorar. Eles carregavam o estigma de criminosos de guerra em público, enquanto em privado mantinham o culto à imagem de um herói injustiçado. A polarização chilena encontrava em Krasnov seu ponto mais agudo. Enquanto grupos de direitos humanos celebravam as sentenças, antigos camaradas organizavam homenagens em clubes militares, desafiando a autoridade civil para saudar o homem que viam como o último bastião contra a ameaça vermelha. A entrada em Punta Peuco marcou o início de uma rotina estagnada. A prisão especial, construída para militares condenados, oferecia um isolamento que Krasnov transformou em seu novo quartel. Ele mantinha uma disciplina monástica, acordando ao amanhecer, polindo seus sapatos até que brilhassem e mantendo sua cela pronta para uma inspeção constante. Recusava-se a interagir com prisioneiros que mostrassem fraqueza ou remorso. Passava os dias escrevendo memórias, tentando costurar sua história pessoal à epopeia dos antepassados cossacos. Em Punta Peuco, ele não se sentia um detento comum, mas um prisioneiro de guerra em um exílio interno, aguardando um resgate que sua mente ainda acreditava ser possível. No entanto, a justiça ainda guardava uma peça final. Justo quando Miguel parecia conformado com a eternidade de suas sentenças, um novo elemento surgiu para abalar as paredes de sua fortaleza.
durante escavações forenses em um terreno baldio, restos mortais e objetos pessoais foram encontrados, ligando Krasnov diretamente a um caso de desaparecimento que ele sempre negara. Não era apenas mais um testemunho, mas uma prova material que emergia da terra para silenciar suas justificativas técnicas. Esse novo caso, contendo detalhes brutais de uma operação que ele pessoalmente comandara na Brigada Halcón, eliminou qualquer possibilidade de clemência, selando definitivamente o destino do homem que acreditava que o tempo apagaria seus rastros. O tempo, esse juiz implacável que não aceita apelações, começou a cobrar seu preço sobre a carcaça de um homem que se recusava a envelhecer na alma. Miguel Krasnov, hoje, é uma relíquia viva de uma era de ferro, um prisioneiro que carrega sobre os ombros não apenas os seus próprios atos, mas o peso acumulado de 2 séculos de conflitos familiares. Em sua cela na prisão de Punta Peuco, o rigor militar não esmoreceu com a chegada da velhice. Ele ainda desperta antes do sol. Mantém sua postura tão ereta quanto a de um jovem cadete na escola militar e observa o mundo exterior através de uma fresta que lhe devolve apenas o silêncio dos pátios de concreto. Para Miguel, os mais de 800 anos de condenação não são uma medida de tempo, mas um atestado de que sua missão foi tão profunda que o Estado civilizado precisou de milênios simbólicos para tentar contê-la. Diferente de outros oficiais que, no crepúsculo da vida, buscaram o caminho da contrição ou do silêncio obsequioso, Krasnov permanece um monumento ao não arrependimento. Ele observa seus antigos camaradas de armas, muitos já debilitados ou em busca de perdão para aliviar a consciência, com um desprezo velado. Para o brigadeiro, pedir perdão seria trair a memória de seu avô, Piotr, e de seu pai, Semyon. Em sua lógica distorcida, se ele admitisse um erro, estaria validando a vitória daqueles que enforcaram seus antepassados em Moscou e daqueles que, segundo ele, tentaram transformar o Chile em uma extensão do pesadelo soviético. A redenção, para Miguel, é um conceito de fracos. Ele prefere a pureza do mártir que se sacrifica no altar de uma ideologia que o mundo moderno insiste em considerar sepultada. A figura de Krasnov simboliza a ferida que se recusa a cicatrizar na sociedade chilena. Ele é o ponto de convergência de 2 ódios ancestrais, o da Guerra Fria global e o das cicatrizes locais da ditadura. Enquanto as novas gerações caminham pelas ruas de Santiago tentando esquecer o horror dos porões, o nome de Miguel Krasnov ainda é capaz de provocar tremores em debates políticos e protestos inflamados. Ele é o lembrete incômodo de que o passado não é apenas uma fotografia em preto e branco, mas um organismo vivo que respira dentro de uma prisão de segurança especial. Sua presença em Punta Peuco mantém acesa a chama de uma polarização que divide famílias e instituições, provando que a história é um campo de batalha onde os generais derrotados continuam lutando através de suas lendas e de seus crimes. A ironia histórica que envolve sua vida é de uma crueldade poética. Miguel Krasnov nasceu no exílio, fugindo de um regime que prometia a justiça social através do terror, apenas para ser condenado em sua pátria adotiva por utilizar os mesmos métodos contra aqueles que ele via como inimigos. Ele escapou da morte certa nas mãos dos soviéticos, que buscavam extinguir a linhagem dos cossacos, apenas para encontrar um fim lento e burocrático em uma cela chilena. O destino, em um de seus giros mais sombrios, permitiu que ele vivesse o suficiente para ver o nome Krasnov ser mais uma vez associado ao extermínio e à opressão, exatamente o que ele acreditava estar combatendo ao servir a Dina e Manuel Contreras. Nessa fronteira tênue entre o soldado e o algoz,
A humanidade de Krasnov parece ter se perdido em algum lugar entre as estepes russas de seus contos de infância e os gritos abafados da Vila Grimaldi. Onde termina o dever militar e começa a crueldade pessoal? Essa é a pergunta que ele nunca se permitiu responder. Para Miguel, a honra é uma armadura que não permite frestas para a empatia. Ele se vê como o último guardião de um código de conduta que não reconhece as convenções de direitos humanos como legítimas diante da sobrevivência de uma nação. No entanto, para as famílias dos desaparecidos, ele é apenas o rosto gélido de um sistema que roubou vidas e futuros em nome de uma paranoia ideológica. O fim da linhagem Krasnov aproxima-se com o silêncio pesado que domina os corredores de Punta Peuco ao cair da noite. Não haverá desfiles militares, não haverá salvas de canhão, apenas o registro frio de um óbito em um sistema prisional. A última imagem de Miguel Krasnov é a de um homem parado junto à janela da cela, olhando para as montanhas dos Andes com o olhar fixo e distante. Naquela penumbra, ele não vê os muros da prisão ou os rostos das vítimas que o assombram. Em sua mente, ele ainda cavalga com os grandes generais cossacos, liderando uma carga final contra um inimigo invisível. Ele morre convencido de que é o último dos cossacos, o último guerreiro de uma linhagem marcada pelo sangue, enquanto o Chile, lá fora, tenta desesperadamente aprender a viver sem os seus fantasmas. O silêncio final é a sua única herança, uma barreira de gelo que separa sua verdade da história que o mundo decidiu escrever.